Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima e hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, o Ministério de Pastor. Nós temos aí como texto áureo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então veja bem que Jesus se apresenta como o bom pastor. Nós sabemos que só de falar aí bom, e Jesus diz assim, ninguém é bom senão Deus, então aí já indica que é o perfeito pastor. Então Jesus é aquele que está no controle, é o cabeça e a cabeça do corpo que é a igreja. Ele está então como aí o pastor de ovelhas que cuida das ovelhas, mas não apenas um pastor que cuida à distância, mas um pastor que é íntimo das ovelhas. Tanto ele conhece as ovelhas como as ovelhas o conhecem. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome, ele guarda e protege essas ovelhas, ele não está atrás da lã das ovelhas, nem da gordura das ovelhas, ele não está atrás do lucro que as ovelhas dão para ele. Pelo contrário, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é capaz de amar tanto essas ovelhas que, se for necessário, então ele dará a vida por elas. Ele vai fazer de tudo para que elas possam ter bons pastos, para que elas tenham saúde, para que elas tenham paz, para que elas tenham amor, carinho, para que elas possam um dia ter um perfeito lugar onde elas possam morar. Então esse é um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é capaz então de dar a sua vida. Ele está ali para dar a sua vida e não para receber alguma coisa dessas ovelhas. A verdade prática diz assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Então esse ministério pastoral é um ministério importantíssimo e, dentro do contexto da igreja hoje, tornou-se o mais importante dentro da igreja. Agora, resta saber se esse ministério pastoral realmente está existindo dentro da igreja ou se apenas temos aí um serviço prestado por alguém na administração da igreja, principalmente na administração aí financeira da igreja. Então, nós vamos ver nessa lição que há muita diferença entre o pastor ministério dado por Cristo à igreja, um homem dado por Cristo à igreja, e o pastor que nós vemos hoje na atualidade da igreja, que é apenas aí um cargo dado a alguém para administrar a igreja. Nós vamos ver também que pouco se fala sobre o pastor no Novo Testamento. Nós temos aí palavras que podem se referir ao pastor ou não. São palavras aí falando sobre anciãos, presbíteros, falando aí sobre bispos, mas não temos aí a referência realmente assim direta ao pastor. Podendo ser que um desses ou todos eles estejam indicando o trabalho do pastor. Como nós vemos que Paulo diz que para ser colocado nas igrejas presbíteros, então nós podemos acreditar que quando se fala em
presbíteros, Paulo está se referindo então a pastores. Pedro diz que ele é presbítero. Então, nós vemos que Pedro não era assim o pastor da igreja em Jerusalém. Nós não temos referência de Pedro como pastor, porque o pastor ele não é enviado, ele é que envia, né? E no caso, por exemplo, em Samaria, Pedro e João foram enviados para lá. Nós vamos ver que, primeiramente, Tiago, que assume esse papel de um pastor, de um líder da igreja, nos moldes que nós vemos hoje, o trabalho do pastor. Depois, quando Tiago morre, aí vem Tiago, irmão de Jesus, que parece que fica no lugar de preeminência dentro daquele colégio apostólico, como ali um líder, não sendo ele do colégio apostólico, mas sendo ele líder da igreja, no início da igreja. Nós não temos aí uma referência para dizer assim, não, Pedro ficou sendo líder, porque Pedro era enviado a outra cidade. Pedro também saiu pregando por outras partes, como esteve lá orando por Dorcas, né, ressuscitando Dorcas, esteve lá na casa de Cornélio. Então Pedro saía. Nós não vemos assim Pedro como um pastor. Então essa palavra presbítero aí pode significar mais assim um bispo, né? Pode significar assim mais um coordenador, alguém que visitava as igrejas, alguém que poderia levar ali decisões da igreja central em Jerusalém às outras igrejas e ter um comando ali de organização dessas igrejas. Mas nós não vemos aí basicamente Pedro como um pastor, como nós temos hoje um pastor que dentro da congregação é a autoridade máxima e assume várias funções como os pastores fazem hoje. Nós não vemos isso lá no início da igreja. Cremos mais que a igreja no início, ela não era nunca governada por uma única pessoa como nós temos hoje o pastorado. A igreja era sempre governada por várias pessoas, além de haver aí os 5 ministérios ditos por Paulo aí em Efésios 4 e 11, nós vemos que Paulo, além disso, colocou supervisores sobre essas igrejas e todas as decisões tomadas sempre deveriam ser consultadas tanto aos líderes todos, como também aos supervisores, e isso acabava chegando também aos apóstolos. No caso de Paulo, as decisões da igreja acabavam chegando em Paulo para ele tomar alguma decisão, as igrejas que ele abriu. No caso do apóstolo João, nós vemos também que as decisões principais eram tomadas sempre levando-se em conta a opinião de João, que foi o último a morrer. Mas dentro do contexto geral nós vamos ver que quando acontecia alguns problemas, alguma coisa, se remetia isso a Jerusalém para que fosse decidido ali pelo colégio apostólico, e as decisões eram tomadas lá em reuniões com os apóstolos e as pessoas que estavam envolvidas nesse problema, e então se encaminhava cartas com as decisões, como acontece em Atos capítulo 15. Então haveria um concílio para decidir o que fazer e enviariam então pessoas ali responsáveis para poder comunicar então as decisões do colégio apostólico e da reunião lá daqueles líderes com o colégio apostólico sobre determinada confusão, sobre determinada coisa que estava acontecendo e que precisava de solução. Então a igreja nunca era aí dominada totalmente ou governada totalmente por uma única pessoa. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. Depois na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. E depois na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4. Vamos ler. Em João 10, então,
Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tito 1, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. 1 de Pedro 5 agora. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Em João 10 nós vemos aí uma coisa muito interessante quando Jesus disse que ele é o bom pastor. E ele revela uma coisa muito interessante. Ele diz que o bom pastor é identificável. Como é que nós vamos identificar aí quem é o pastor legítimo das ovelhas e aquele que não é pastor legítimo? Então Jesus disse, olha, no reino espiritual existem aí 2 pastores que coordenam o trabalho geral do mundo. Então existe o pastor verdadeiro, o pastor que as ovelhas devem ouvir a sua voz. E existe aí um aprisco, onde todas as ovelhas estão reunidas. Agora, as verdadeiras ovelhas seguem o verdadeiro pastor. E as ovelhas que não querem realmente ser ovelhas, seguem o falso pastor. Então existem 2 pastores. E Jesus disse, para identificar o verdadeiro pastor é o seguinte, aquele pastor que entrou no aprisco, como todos entram, ou seja, através do nascimento físico. Então esse pastor que nasceu aqui, através do nascimento físico, nasceu de uma mulher, então ele entrou nesse aprisco através do nascimento físico, como qualquer outro entrou. Então esse é o pastor legítimo, é o pastor das ovelhas. Esse dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus está se referindo a ele próprio, porque ele veio do céu, mas ele nasceu como homem aqui na terra. Ele entrou através do nascimento físico, nasceu de uma mulher. Foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então ele nasceu como homem, entrou como homem aqui na terra. A terra é o aprisco, né? E as ovelhas aqui são todos os homens que estão aqui na terra. Agora, ele diz que tem outro pastor, que esse não é o legítimo, não é o verdadeiro. Ele nunca dará a vida pelas ovelhas. Pelo contrário, ele destrói a vida. Ele é ladrão, salteador. Ele não quer o bem das ovelhas. Ele quer a condenação, ele quer o mal das ovelhas. Então esse entrou por outra parte. Ele não nasceu aqui como homem, não entrou pela porta correta. Ele foi lançado, expulso do céu, que é Satanás. Então ele foi expulso do céu, caiu aqui na terra, foi para o inferno,